Bom, boa noite, pessoal. Voltei por aqui, animada aí com vocês. Como eu prometi na outra live, né? Eu falei que eu ia falar sobre como foram os primeiros dias, né, na Casa de Santo, quando eu entrei lá, novinha, né? E, bom, não foi fácil. Não foi fácil os primeiros dias, muita relação, muito trabalho. Apesar de estar em contato com várias pessoas da minha idade, como eu falei, que haviam muitas pessoas da minha idade, eu tive algumas dificuldades, né? Por quê? Porque eu cheguei lá como a prima de uma família inteira que estava dentro do axé. Como eu falei lá na primeira live, eu tinha os meus primos, né? E tinha a mãe desses primos, minha prima também, na verdade, esposa do primo. Essas coisas de família, que é muita gente ao mesmo tempo. E todo mundo pra mim é parente desde que tem uma gotícula do meu sangue, né? Ou eu tenha do sangue deles, qualquer coisa assim. E era uma família muito importante na minha vida, porque era a família mais próxima dessa questão aí da espiritualidade. E nós entramos aí, eu entrei nessa fase aí e eles não me queriam lá, porque a minha mãe não me queria lá. Então eles brigavam muito para que eu não estivesse. Mas eu persisti. Por que eu persisti? Porque era a minha vontade. Era o meu desejo, era a minha vontade de estar ali, de querer ser alguém dentro da religião. Esse ser alguém não é ser mãe de santo. Acho que nunca foi esse meu objetivo. Meu objetivo era conhecer toda aquela cultura, né? Tudo que estava ligado aos negros, porque desde muito cedo eu via ao meu redor, mas eu nunca pude participar. Então, dizer que a entrada é fácil, não. Que a escolha foi fácil, foi porque era o que eu queria. Mas estar é sempre difícil. Você passa por situações assim que muitas em todos os lugares tem, né? Todas as pessoas estão ali para sempre acontece. Existe a pessoa que vai fazer de um tudo para você desistir, vai ter a pessoa que vai te dar a mão e vai te guiar para companhia no trabalho, né? Porque Casa de Santo é um lugar de muito trabalho. E vamos também entrar na questão de afinidades. Então, com alguns você vai ter, outros nem tanto. E sendo assim, não é fácil. Assim como não é fácil no emprego, assim como não é fácil na família, nada no início é fácil. E não foi diferente, né? E como eu falei lá, a definição mais próxima do orixá que poderia reger a minha vida seria Mãe Oxum. E aí a gente já entra, né, com o estereótipo, né? As pessoas colocam na gente lá aquela coisa de porque filho de Oxum é intrigueiro, porque filho de Oxum é fofoqueiro, é preguiçoso, um bocadinho preguiçosa, mimada, enfim. A gente recebe vários adjetivos e qualidades que estão ligadas ao orixá e as pessoas esquecem da educação, esquecem da criação, esquecem do caráter, enfim. Então eu passei por todas essas barreiras. Por que eu tô falando disso? Eu tô falando porque tem pessoas que entram para casa de santo e elas desistem na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, porque ficam cansadas de serem estereotipadas, né? De serem determinado de que tem que ser daquele jeito. Não conta nada para a filha de Oxum porque ela vai contar para o outro.
Não faz nenhum feitiço na frente da filha de Oxum, porque a filha de Oxum vai copiar tudo, né? Mesmo que eu não tivesse sido raspada ainda, mas existia a regência já desse orixá na minha vida, eu sofri toda essa discriminação. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que era a persistência, a vontade de estar. E essa vontade de estar foi o que me motivou, foi o que me alegrou, né? Foi o que me fez persistir, porque eu tinha tudo para não estar. Eu tinha família dentro de casa que dizia: não vai para esse lugar porque você não sabe a responsabilidade que é, você não tem noção do como vai ser a sua vida, você não tem disposição para levar a sério. E eu também tinha dentro da casa de santo todo esse estereótipo, né? E vinha sim de uma família rica, nunca, porque minha avó era costureira, mas minha mãe ficava em casa com a gente, fazia os bicos dela, né? E era tudo muito difícil, mas eu consegui, né? Eu persisti, eu me dediquei. E eu quero aconselhar que as pessoas precisam ser persistentes, não se importar com aquilo que as pessoas falam, não se importar com a palavra de que você não é capaz, de que ali não é o seu lugar, que você não vai aguentar. Eu acredito que tudo isso, entendeu? Eu acredito que tudo isso tem que ser benção, minha irmã do Fonadia Pará, benção. Eu acredito que tudo isso você tem que superar. E se eu estava entrando ali na religião por amor, eu não podia deixar que as pessoas determinassem se eu ia ficar, se eu não ia ficar. Se eu não poderia permitir que a vontade dos outros determinasse isso, que os defeitos que as pessoas julgavam que eu tinha determinasse tudo isso. Entendeu? Se eu estaria lá ou não, se eu ficaria por lá ou não. Então é o que eu quero dizer, né? É o meu conselho aí para vocês. Porque quando você entra para uma religião, que religião é religar ao sagrado, né? Religar aquilo que a gente acredita que é uma força muito maior do que a gente vê. Quando a gente entra para uma religião, a gente tem que entrar com o coração e ter provas de que aquela religião ali é o seu lugar. Eu acho que a escolhi, né? Eu não falei no outro áudio, na outra live. Tô aprendendo, gente. Na outra live. Muito antes de eu entrar para essa parte, muito antes de eu me aprofundar, antes de eu conhecer Maria Mulamba através da minha irmã hoje de novo irmã de santo, minha amiga de infância, amiga de colégio, eu sempre fui uma mulher muito de sonhar, então, uma pessoa muito de sonhar. Então eu sonhei com vários orixás, eu sonhava com o Pai Maulu, sem saber quem era, o que era. Sonhava estar junto com eles, então a religião já havia me buscado. Mas eu precisava aceitar. Porque a gente conhece histórias aí de pessoas que só entram quando já bolaram pro santo. Bola pro santo, bota pra dentro. Quantos casos aí há 20, 30, 40, 50 anos atrás existiram dessa forma, né? A pessoa passou mal, caiu, deu de cara no chão, levou para o hospital, ninguém resolveu, leva uma casa de santo, mais próxima de casa, do amigo, do primo, da vizinha, e faz santo. E aí a pessoa não tem aquele amor, né? Não tem aquele carinho pela religião, não tem aquela vontade de estar. E não busca a compreensão da magnitude que é o amor do orixá pela gente, né? E assim eu fui entrando, e fui me aprofundando, e fui conhecendo,
e fui estando, né? E uma coisa eu coloquei na minha cabeça de que era muito chato esse estereótipo. Era muito incômodo. Mas ainda assim eu fiquei por lá. E como eu falei no outro, eu aprendi muita coisa. Meu primeiro candomblé na casa, eu não lembro ao certo. Eu não tinha roupa. E a coisa mais gostosa foi os irmãos de santo se unirem e me emprestarem uma roupa. Fosse no primeiro candomblé, foi na primeira umbanda que eu participei como filha, eu não tinha roupa, não trabalhava, não tinha como me sustentar, né? E nesse como não me sustentar, a coisa que me deixou ainda mais apaixonada foi a solidariedade e o acolhimento dos irmãos de santo, que me emprestaram as meninas que me emprestaram sua roupa de ração, os irmãos, né, os rapazes que davam as orientações, não se comporta assim, você senta no chão, não fica sentado no alto, a mãe de santo está por perto, você não fala alto, fala baixo, se ela estiver conversando, você se abaixa, pergunta, pede licença. E tudo isso foi me cativando muito mais. Por quê? Porque eu sou a filha mais velha de, até aí, 3 irmãos, sendo o meu terceiro irmão, por parte de mãe, ele tinha meses. Então eu estava acostumada a ser a mais velha, a cuidar dos primos, que todos são mais novos, mas ali eu estava sendo cuidada. E aquilo ali me fez bem, porque acho que casa de santo, a cultura africana, eu tenho certeza, eu acho que esse é o papel da nossa religião, essa é a nossa matriz, né? Essa coisa de você estar na casa, você ser acolhido, abraçado, amado, tratado, cuidado, porque é um lugar para religar as pessoas, religar o ser humano, religar você ao sagrado. E se você vai ser religado ao sagrado, você tem que estar disposto a seguir aquelas regras, aquela doutrina, tem que estar disposto a estar vivenciando aquele momento. Se permitir, porque também não adianta você entrar para uma religião e você não se permitir, não permitir que o orixá se apresente para você, pela palavra do zelador de santo, inicialmente, mas ele tem que vir do coração, né? Tem que vir daqui. Tem que vir desse momento em que você acredita com as coisas pequenas, as histórias bem pequenas, os detalhes, aquelas coisas que nada vai explicar. E as coisas foram fluindo. Acabou que as coisas foram fluindo. Eu fui ficando, eu fui abraçada por alguns irmãos, né? Por alguns amigos que se tornaram amigos para a vida inteira, como o meu dofono de barco, né? Não está mais vivo, infelizmente, mas era do Maulu, né? E aí, se voltar lá atrás, os sonhos para o Maulu me chamando, do fono do meu barco, e eu fui seguindo esse ritmo aí. E essa é a parte bonita na Casa de Santo, é a parte bonita da história. Você ser acolhido, abraçado, amado e se fazer parte. Então, como você vai dar importância à palavra daqueles que estão ali dizendo
você é feia, você não pode estar, você você não é capaz de fazer, a menina cuida com a criação de dondoca. Eu tive uma criação de dondoca. Eu quase não chegava na cozinha, né? Bom, minha mãe tá aí, minha testemunha, né, mãe? Benção. Minha mãe carnal, gente. Ela tá aí me ouvindo. E aí, as pessoas falavam tudo isso, mas eu persisti e eu fiquei lá. E eu fico triste quando vejo hoje algumas pessoas que entram para a religião e brigam por causa da palavra do irmão de santo. Se magoam, né, e saem, vão para uma outra religião, ou saem daquela casa de axé e vão reclamar em outra casa, porque os irmãos falaram muito mal, porque os irmãos criticaram. E a crítica é para quê, gente? A crítica é para crescimento, a crítica é para evolução. E tudo que eles diziam que eu não seria capaz de fazer dentro da casa de santo, eu fiz. Com muita dificuldade, muitas vezes, né, gente? Porque se eu nunca cozinhei, limpar um frango, abrir um frango, que é a primeira coisa que você aprende na casa de santo, né? É o que o Abian tem permissão de aprender. Bom, no meu tempo era assim, né? Aprender a abrir um frango. Tirar o couro, tirar as entranhas. E isso tudo era complicado. Se fizesse a cara feia, tinha um irmão para fazer uma piada. Mas também tinham os irmãos para apoiar e ensinar. Não, irmã, não é assim. É assim que você vai fazer. E chateia hoje, né? Você vê as pessoas que criticam, porque ninguém nasce sabendo. Ninguém se mantém sabendo uma vida inteira. Ninguém entra para uma religião sabendo exatamente tudo que vai passar. Mesmo que você hoje busque na internet, que você vá procurar saber o que você está fazendo, enfim, que você vá vasculhar aí, já que está tudo tão exposto, mas é um mistério. E esse mistério, porque eu sou do tempo do mistério, né, gente? Eu sou do tempo do navio negreiro. O Abiano entrava no quarto santo, o Abiano olhava o quarto de jogo, o Abian só tinha o direito de estar ali sem muito acesso às partes, né, dos orôs, dos cultos, né? A gente não tinha muito o direito de adentrar os quartos de santo, participar. A incorporação ela se dava no Abian, num orô de orixá, às vezes numa distância enorme. Você não sabia o momento em que você iria incorporar. Era uma coisa mágica, né? Porque você estava ali, sabia que estava. De repente, eu entrei numa casa onde já tinham 9 feitos, então eu cheguei lá e já haviam tirado o quelê. Eu entrei logo depois que eles tiraram o quelê. E aí, você de repente está no meio de um orô, de uma função, e você começa a ouvir um grita daqui, outro grita dali, e tá, o que é isso? Porque na saída você ouve, mas você imagina que é só ali. Você não sabe que é no dia a dia. Ou melhor, eu não sabia, né? Eu não tinha, na minha época não tinha internet. Não tinha muita coisa. Tinha conversa dos parentes, mas nada era muito dito, muito divulgado. E as coisas foram fluindo. E aí eu queria contar para vocês aqui uma coisa que foi um fato engraçado, que para alguns é um sofrimento, mas para mim, olhando hoje, é um fato engraçado, que é a razão do grupo, né? A gente poder parar e contar. Então, se alguém quiser aí
contar um pouquinho da sua história, ou manda um vídeo para mim, ou manda por escrito na mensagem, e eu vou contar aí na próxima live. Eu vou contar uma demonstração do meu herê, né, que se chama Gruta de Ouro. E algumas pessoas vão dizer, é um absurdo, né? Oi, Xangozinho, Mancha abençoe, meu amor. Algumas pessoas vão achar que é um absurdo, para quem não entende. Mas aconteceu um fato uma vez muito engraçado, dolorido, mas engraçado. Eu tinha um ogã na casa, e era um ogã muito bom para todos os filhos, né? E para quem não sabe, ogã quer dizer senhor, é um pai, né? E eu tratava ele como um pai, paidário. Eu não tive pai para me criar, né, gente? Eu fui criada pela minha mãe, minha avó era meu pai. Então eu transferi e transfiro até hoje para os ogãs essa visão paterna. E aí eu peguei, né, cheguei, porque eu andava, não tinha esse Uber, ônibus, adolescente sem dinheiro, para persistir, às vezes eu ia andando de Quintino a Cavalcante. E nessa minha caminhada de Quintino a Cavalcante, nesse dia eu cheguei na porta do barracão, estava lá o pai Ogã. E o pai Ogã vira para mim e fala assim, acabei de chegar, gente, cansada, andei a beça. Ele vira para mim e diz assim, minha filha, faz um favor pro papai, você vai entrar, traz um cafezinho. Como todo adolescente, né, com seu momento de rebeldia, eu dei uma má resposta. E aí eu virei pra ele e falei assim, caramba, esperou eu chegar? Não vou buscar nada não, vai lá dentro. Porque naquela época, na minha cabeça, funcionava que o respeito extremo tinha que acontecer do portão para dentro. Eu não tinha muita noção de que o portão, a rua, também era das entidades ali, moradoras daquele local. Eu ainda não tinha esse conhecimento. E aí, existe uma pedra, um pedaço de paralelepípedo na porta do barracão, onde ele estava de cócoras, né? Ele estava no alto da pedra. E aí ele abaixou a cabeça, chateado, e falou assim, tá bom, minha filha, eu vou lá dentro buscar, você tá cansada, né? Quando ele saiu da pedra, aquela pedra virou, gente. Virou no dedão do meu pé. E doeu pra caramba. Doeu muito. Muito mesmo. Ele carinhosamente levantou a pedra, me pegou no colo, me colocou dentro do barracão, colocou gelo, cuidou de mim, apesar de toda a minha malcriação. E aí, como eu estava sentindo muita dor, e para quem não sabe, o herê, ele é o nosso pedacinho de alegria, né, dentro da gente, é aquilo que ninguém destrói. É o nosso momento de alegria, nosso momento de felicidade, e é o nosso curador. E aí ele foi e chamou o herê, né? Chamou pelo herê, e o herê, né? Ela, que é uma menina, ela falou pra ele, pai, avisa minha menina que dentro ou fora da casa de santo, um ogã ele tem que ser respeitado. E tratado com respeito. Não só o ogã, a linguagem dela, né, gente? Não só o ogã, como o zelador de santo. O respeito tem que existir dentro e fora. E dentro e fora. E aí ficou o ensinamento. Não vou mentir pra vocês, não. Eu chorei a beça. Muito mais quando ela foi embora do que quando a pedra caiu. São uma das histórias, né? E já que o grupo é isso aí, uma história, né? Contar nossas histórias de fé. Nessa história, qual a moral da história, né? O herê ensinou pra mim que eu deveria respeitar
o respeito tem que ser sempre em primeiro lugar. Até porque eu não fazia isso com a minha mãe em casa, né? Nunca. Hoje eu tenho 45 anos. Se minha mãe disser Luciana Cristina Ferro, eu rabinho entre as pernas para dentro de casa, porque não tem discussão, gente. É minha mãe. E se o Ogan é meu pai, se a zeladora de santo é a mãe, vamos ter o respeito. Claro que não vamos nos submeter a situações abusivas, mas nós podemos reverter com educação, respeito e sabedoria, que a gente só alcança no decorrer da nossa vida. A gente alcança no dia a dia, né? Então, eu não... Essa é uma das histórias. Existem muitas outras. Eu, na verdade, eu gostaria muito que vocês também falassem da de vocês, né? Pra gente poder fazer um grupo bonito. Existe... Para que as pessoas que entraram pela dor consigam entender que há condições de você entrar pelo amor. Há condições de você amar o sagrado. E assim, amar o sagrado não é você ouvir o zelador de santo dizer para você anda de branco porque tem que andar de branco. É você ouvir o zelador dizer anda de branco no dia do Pai Oxalá porque é o Senhor do branco. E você respeitar que naquele dia, na sexta-feira, é o dia de Pai Oxalá e que ele gosta de tudo muito limpo, né? E nós estaremos embaixo do Alá de Pai Oxalá, e para sermos merecedores desse Alá, dessa proteção, a gente tem que estar de branco. Porque o orixá apenas pediu, é um sacrifício. Caraca, Luciana, mas o Fomo, o Mãe Lu, andar de branco na sexta-feira é complicado. O branco suja e tal. E aí, eu vou dizer pra vocês, o branco suja. É um dia de sacrifício, Não vou beber na sexta, não vou beber na sexta. É sacrificante, é um sacrifício. É um sacrifício. Mas para toda religião há um sacrifício. Para toda religião há um preceito. Se você quer se religar, você tem que cumprir os preceitos. E toda doutrina religiosa, todo ensinamento religioso, ele tem seus preceitos, tem aquelas coisas que não são legais de fazer, porque não vai te trazer bons fluidos, boas energias. E o amor ao orixá é isso, é você fazer em respeito ao orixá, e não apenas porque a chata da mãe de santo disse que você tem que andar de branco na sexta-feira. É você andar de branco na sexta-feira, porque você está buscando uma proteção divina, porque você quer estar embaixo do Alá de Pai Oxalá, da proteção dele, e ele só cobre aquele que estiver dentro dos seus preceitos. Ele é um ancião, gente, é um senhor, um ancião, é bem verdade, mas ele é a imagem, né? Ele é a sabedoria em pessoa, e se ele está pedindo aquele dia, não custa nada. E por amor a gente vai fazer. Mãe Lu, Fomo, mas você... O que eu vou ganhar com isso? Ué, tudo se faz com troca? Para o orixá você faz tudo com troca? Você segue um preceito, uma religião, e aí você faz com troca? Porque então eu vou vestir branco porque eu quero ganhar um bom emprego. Eu vou vestir branco porque eu quero viver mais. Eu vou vestir branco porque eu quero conquistar um namorado. Não, você vai vestir branco em respeito ao orixá, porque ele é o símbolo da sabedoria dentro do candomblé, dentro da Umbanda. E
ele é o símbolo da sabedoria, né? É o símbolo das coisas boas. E aí você vai ter alguma coisa em troca? Vai. Paz, proteção. E quando eu falo de proteção, tem pessoas que não conseguem ver aquelas coisas pequenininhas, né? Vamos dizer assim, aquele detalhe. Saí na sexta-feira 5 minutos atrasada, mas eu tava vestida de branco. Caraca, eu vesti branco hoje, é uma sexta-feira, não bebi, não fiz saliência depois da meia-noite, de quinta para sexta, vou esperar até depois da meia-noite e... Caraca, 5 minutos atrasada, nunca me atrasei. Cheguei no ponto 5 minutos atrasada, perdi meu ônibus. E se eu perdi o meu ônibus, eu vou chegar atrasada no meu trabalho e eu vou perder meu trabalho. Talvez. Mas foram 5 minutos que, se você buscar, existe uma história naquele ônibus que você perdeu. Ou um assalto, ou um atropelamento, ou uma pessoa que passou muito mal dentro do ônibus e de qualquer forma te atrasou. Isso falando das coisas poucas, né? Então é importante. O preceito para o zelador? Não. Para o seu irmão de santo dizer que você é bonzinho? Não. Cumprir os preceitos é justamente para você. Porque o orixá, ele não vai te dar a vida eterna, ele não vai te dar a riqueza, ele não vai te dar o status, né, de maior popularidade. O orixá, ele tá ali para amenizar na sua vida aquelas coisas ruins que já estão escritas de que vai acontecer. Porque nós já nascemos com destino, nós já nascemos com tudo ali traçado. Tá escrito lá na sua vida que em algum momento você vai ter 5 filhos. E aí você vai ter os 5 filhos. Se for da vontade do sagrado, se for da vontade divina. Mas a sua forma de levar a sua vida junto a qualquer religião, é a forma com que você leva o seu preceito espiritual. E o candomblé é uma religião cheia de preceitos, cheia de palavras, cheia de detalhes. E você tem que saber cumprir para você ser abençoado com o melhor que o orixá pode lhe dar, com o melhor que o orixá pode amenizar da sua vida. Então, quando você vai fazer alguma coisa para o santo, você tem que fazer com amor. E são essas coisas que eu não consigo entender. Por que não amar se ele está ali para cuidar, para zelar por você? Então vamos respeitar, né, gente? Vamos aí ouvir o que o orixá está dizendo, né? Bom, eu prometi falar da outra vez um pouquinho sobre a minha chegada na casa de Mãe André de Unira, né? Mãe Oxum lhe abençoe, bença babau esse Guilherme. Vamos lá. Eu disse que iria contar como é que eu cheguei na casa de Mãe Andréia. Bom, Mãe Andréia, eu conheci a casa, vou conhecer já, no dia 7 de setembro de 2013. Eu fui convidada para a festa da Pombogira de minha mãe, Ana Maria Padilha, Rainha das 7 Encruzilhadas. E chegando lá, eu cheguei no final da festa, gente. Porque quem me convidou disse que a festa iria rolar o dia inteiro e era um feriado, dia de semana. A festa tinha começado meio-dia, cheguei lá 4 horas da tarde. Então a festa estava acabando.
E aí eu cheguei, conheci a Pombogira, né? E eu já tinha um bom tempo de santo, porque isso foi... Eu já tava com 20 anos de santo. Não tava em casa nenhuma. Tinha saído de uma casa. Minto. Eu tava numa casa, fui como visita. E aí, assim, eu conheci a casa. Lá eu conheci o meu irmão de santo do Fono de Gu, o Nemo, que me recebeu bem na hora da festa. Conheci o pai Claudinho, né, pai Cláudio de Odé, que me recepcionou muito bem. E chegando lá, eu conheci a casa e fui aparecendo nos candomblés. Quando foi em fevereiro de 2014, eu já tinha minhas obrigações de 1 ano e 3 anos paga. Eu só não tinha de 7. Em 2014, em fevereiro, algumas pessoas da minha família mesmo me procuraram em busca de tratamento espiritual. Sendo que era um momento que eu não queria muita responsabilidade não, porque eu fugi muito. Que são histórias para contar aí em outras lives. Mas aí, já que as pessoas pediram tanto, eu tive que buscar alguém para me orientar, né? Eu havia saído no final de setembro da casa em que eu estava, já estávamos em fevereiro, meu santo dentro da minha casa, e aí eu fui buscar ajuda. Entre algumas pessoas que eu tinha para escolher, eu fiquei com Mãe Andréia. Por que Mãe Andréia? Eu não escolhi o axé de primeiro. Primeiro eu escolhi Mãe Andréia. Por quê? Todo candomblé que eu ia na casa dela, de setembro, que eu fui, né, de setembro a fevereiro, nessa época ela não tinha férias em janeiro, gente. Os candomblés que eu fui, eu vi... Pai Claudinho ia lá pra frente, um ótimo anfitrião. E a Mãe Andréia, ela tava sempre lá no salão junto com seus filhos. Muito calma, muito serena. Uma grande mãe ao redor dos seus filhos, junto dos seus filhos, né? Então aquilo ali foi me deixando cativada. E foi assim. E aí eu escolhi a casa. Escolhi primeiro Mãe Andréia. Mas não negligenciando que a primeira festa que eu fui foi em setembro, Dona Padilha. Em outubro eu fui na festa de Herê e na saída da minha irmã Tamires Jodé. E aí eu chego lá e encontro um candomblé bonito, arrumado, em Jeje, porque eu fui raspada em Jeje. Então eu conhecia um pouquinho do Jeje. E quando eu vi um menino acho que ele tinha o quê? 10 anos? 11? Magrinho, vestido de orixá, dançar na minha frente. E eu senti o chão tremer, eu falei, cara, eu vou pensar em quê? Esse lugar aqui tem energia. E ali eu fiquei, apaixonada, estatalada. E Mãe Oxum, claro que não ia deixar de prestigiar. Para mim, naquele momento, né, na falta do meu conhecimento, era Pai Malu. Num menino. Gente, melhor coisa do mundo. Eu vou botar no grupo uns vídeos, eu acho que vídeo dele não tem, mas tem fotos. E eu vou colocar. E logo depois me vem, ou foi antes, não sei exatamente, a minha outra irmã, Adriana de Meje, e essa minha irmã vinha vestida de Pai Ogum,
Pai Ogum tomando rum. Ela já é uma mulher mais velha, madura, né? E Pai Ogum dançando lindamente, com todas os jeitos, e sem aquela coisa forçada, né? Que muita gente, a gente vai em alguns lugares e tem. E por não estar forçado, por não estar feio, eu me apaixonei e fiquei. Eu queria ir em todos os candomblés daquela casa. Até o dia que esse meu irmão do Fono de Gu, o Nemo, ele pegou e ele teve uma festa, outubro, novembro. Eu vi 21 anos, 14 anos da minha irmã Danda de Oxum e da saída da minha irmã do Fono de Opará. E aí, o Dofano de Gu virou pra mim e falou assim: traz logo essa roupa aí dessa pombogira e tal, e vamos ver. E aí teve a festa do seu Zé. E aí na festa do seu Zé, essa princesa da minha vida que se chama Pombogira Ciganinha, ela aceitou estar na festa. E ali eu acho que eu já tinha, eu não, né? Eu acho que os meus já haviam escolhido estar dentro do axé, né? Bom, gente, e a minha entrada foi por aí. Eu vou ficar aguardando aí vocês me mandarem suas histórias, suas perguntas, se for interessante para vocês. Espero poder ver vocês aqui outras vezes, né? Eu vou continuar contando a minha história. Eu vou continuar falando do sagrado, porque se eu também não fizer isso nessa quarentena, eu vou ficar maluca. Porque filhos de Oxum falam uma beça, né? Sagitariano mais ainda. A gente não é muito bom das ideias. E esse isolamento, eu queria passar um pouquinho. Queria não, eu quero. Porque para os iorubanos não existe eu queria, eu poderia. Eu quero, né? Passar para as pessoas. Eu sempre quis. Eu sempre quis passar para as pessoas a minha história, falar da minha religião, porque eu nunca me escondi, apesar de toda a discriminação, apesar de todas as formas que as pessoas usam para criticar e condenar a minha religião, a minha fé. Eu nunca me escondi de ninguém. Sou candomblecista, sim. Sou encardida, sim. Mereço estar, sim. E eu amo orixá, sim. Entendeu? Eu amo orixá de verdade. E eu vou continuar. Não vou desanimar ao mesmo tempo que as pessoas. Mesmo que ninguém me mande nada. Eu vou continuar. Tá? Então, eu falei um pouquinho lá de trás. Falei um pouquinho daqui. E vou ficar aguardando aí vocês me dizerem o que vocês querem ouvir. E aqueles que fazem parte da minha história, se quiserem, se me permitirem, eu conto um pouquinho da minha história com vocês junto comigo, entendeu? Um beijo aí no coração de todos vocês. Eu espero ter deixado aí no coração de cada um uma coisa boa. E até nosso próximo encontro. Beijo. Que Mãe Oxum abençoe a todos. E que Pai Xangô nesta quarta-feira dê a misericórdia.